Olá pessoal, vou fazer um vídeo agora sobre algumas questões do Reiki. São algumas perguntas que eu andei vendo assim na internet, tem alguns textos aqui e ali, alguns sites, né? Então eu achei interessante, aí eu vou mostrar, vou falar sobre as perguntas e vou dar a minha versão, na verdade, né, da questão, porque não concordo muito com algumas questões que foram colocadas, da forma como elas foram colocadas. Então eu vou trazer para vocês a minha versão. Então, vamos escolher uma ali. Comprei um livro sobre Reiki. Posso trabalhar? Posso usar o Reiki? Então essa é uma pergunta bem comum, às vezes a gente pensa, né, em alguma coisa do estilo autodidata com Reiki, e isso não é possível, né? Só com o conhecimento teórico não existe Reiki. Então a gente tem que passar pela iniciação com um mestre de Reiki habilitado, certo? Posso usar os símbolos, posso traçar os símbolos, mas eles não vão ter energia de Reiki nenhuma, não vão conectar as pessoas com essa forma de canalização de energia que é o Reiki. Tá? Então não tem essa possibilidade. Um mestre pode dar um curso sem material didático? Pode, tranquilamente, né? Eu acho que hoje em dia é um pouco raro, dadas as facilidades que a gente tem, né, com computador, editor de texto e impressoras, é bem tranquilo de fazer uma apostila, mas o mestre pode tranquilamente dar um curso colocando apenas as informações que ele quer, sabendo a sequência, né? Eu mesmo, durante o curso, eu uso a apostila em uns poucos momentos, peço para as pessoas lerem alguma passagem ou acompanhem na apostila para ver se não esqueci algum assunto, algum tópico importante. E a apostila fica como uma referência básica para as pessoas, né? Peço para que elas anotem tudo, para tirarem as dúvidas depois. Então é bem viável que você tenha um mestre que não entrega apostila, certo? Ele talvez permita que você anote ou entregue um rascunho, alguma coisa assim, mas não é obrigatório. Certificado, o mestre também é obrigado a dar certificado? Também não considero obrigatório. Eu acho que é uma questão de praxe, né, de o mestre entregar um documento comprovando a iniciação, com data, né, certinho, nome do mestre, linhagem, essas coisas assim. É uma coisa que facilita para o reikiano, porque a gente esquece essas datas, né? Tem pessoas que têm uma memória boa e são bem apegadas nessa questão. Eu já sou meio desligado, então eu constantemente recorro a algum certificado ou outro para comprovar, verificar a data que eu fiz a iniciação. Mas também não acho que seja uma coisa assim fundamental ele dar um certificado. O mestre deve, sim, manter uma relação, né, de data e nível e o nome do iniciado, para que ele saiba quando que ele fez as iniciações. Um iniciado passa 1 ano, 2, 3, entra em contato com o mestre e pergunta: quando que eu fiz tal iniciação, tal nível? O mestre tem essa obrigação, né, essa responsabilidade de manter esse registro e de informar ao iniciado a qualquer momento, a qualquer tempo. Mas certificado eu não acho também fundamental. As pessoas gostam bastante, né, se sentem felizes em ter certificado. Muita gente emoldura, bota na parede, acha bonito, acha legal. É uma maneira assim de comprovar uma etapa que a gente cumpriu, que a gente avançou. Mas acho que o mestre pode tranquilamente abdicar disso, né, e explicar das razões dele. E também não é uma coisa obrigatória. Vamos ver outra pergunta. Prazo entre os níveis do Reiki. Bom, do nível 1 para o nível 2, do nível 2 para o nível 3. Existe uma recomendação, né, do mestre de que se deixe
um intervalo entre as iniciações. Eu, particularmente, acho isso fundamental, porque eu creio que a vivência do nível ela é parte do nível, certo? Então, fazer uma iniciação e não vivenciar, perde-se bastante coisa. Alguns mestres costumam iniciar nível 1, nível 2, nível 3 praticamente em sequência. Eu até acredito que alguns alunos têm essa capacidade, né? Tem muitas pessoas que já fazem trabalho energético, já têm um nível de consciência, de percepção de energia mais adiantado, então algumas pessoas estariam capacitadas para receber os níveis assim em tão pouco tempo. Mas mesmo, né, para essas pessoas, perde-se vivência, perde-se experiência. Eu evito. Peço que pelo menos, né, uma semana, 2, 3 ali, passem uns 21 dias ou um mês para que a pessoa realmente faça o próximo nível. Em alguns casos a gente até pode abrir mão. Então não há uma regra que obrigue, mas há uma recomendação. Varia de mestre para mestre. Tem mestres que realmente são bem rígidos, não abrem mão de um prazo mais fixo, né, entre um nível e outro, e evitam qualquer coisa de diferente disso. Tá? Podemos aplicar reiki em animais e plantas? Tranquilamente. Tranquilamente. Os animais têm um lado emocional, tem um lado físico, tem um lado mental, tem um lado espiritual, e eles recebem todos os níveis do reiki da mesma forma que o ser humano. Com as suas devidas limitações, com os seus devidos limites ali, mas tranquilamente. Uma planta também, né, tem a parte emocional, que ela é muito sensível, já foram feitas várias experiências comprovando essa reação emocional das plantas, elas também recebem reiki, da mesma forma. Podemos incluir também pedras, né, objetos, adornos, metais, roupas, em tudo isso a gente aplica reiki. Só que aí, nesse caso, desses seres inanimados, por assim dizer, a energia do reiki ela vai ficar acumulada ali, concentrada, e quando a gente entregar esse objeto para uma pessoa, ou alguma coisa assim, a pessoa que vai se beneficiar da energia, certo? Então a gente carrega um determinado objeto com a energia do reiki, e esse objeto é entregue para outra pessoa. É muito legal, muito interessante. A gente tem conhecimentos em a Umbanda que eles dão, né, o pássaro na roupa. Não é bem esse termo que a Umbanda utiliza, mas levam-se roupas das pessoas e elas são benzidas, são purificadas. Benzedeiras fazem isso. Alguns centros espíritas também costumam fazer isso, a gente levar uma peça de roupa, né, e eles darem um passo naquela roupa para a pessoa utilizar depois. Então já é uma prática assim, bem conhecida. Vamos ver. Tinha uma outra questão que eu achei muito legal. Se o reiki era magia, né? Bom, aí entra uma questão muito interessante. Eu diferencio o reiki de outras técnicas, diferencio o reiki de magia. A energia do reiki ela não pode ser manipulada. Isso é fundamental. A magia implica em que você manipula uma determinada quantidade de energia e que essa quantidade de energia ela é utilizada para alguma finalidade. Magia branca, um bom motivo. Coisas justas, éticas e coerentes. Magia negra, energia negativa, energia, né, polarizada para algum objetivo escuso. Se bem que, em alguns casos, mesmo uma magia dito branca, dependendo da perspectiva, ela pode prejudicar algumas pessoas, né? Então, a magia tem essa questão. Se manipula a energia através de alguma técnica e utiliza-se isto com algum propósito. Ok. O reiki não pode ser manipulado pelo reikiano. Isso é uma coisa básica.
certo? Uma coisa básica. E existe uma razão por isso, né? Existe uma razão para isso. Eu sempre explico que quem pega a energia do reiki, quem absorve a energia do reiki, do reikiano, não é a pessoa que está recebendo ali. É a consciência. É o eu superior dela, a alma, o espírito maior, alguma coisa assim. Depende da crença de cada um. Então, é esse eu superior que pega, através do reiki, a energia que ele necessita. E utiliza de acordo com a necessidade do eu superior. Por isso que, muitas vezes, quando esse eu médio nosso, que nós estamos conversando aqui agora, que você está aí ouvindo, chega para uma sessão de reiki e diz, eu quero reiki para parar de fumar. E recebe o reiki e não é atendido. Por quê? Porque o objetivo do eu superior é diferente do objetivo desse nosso eu médio. Esse eu médio aqui, ele é limitado, ele é muito focado em determinado momento do tempo, em determinado momento da realidade. E ele não conhece todos os desígnios do eu superior. Então, essa é a razão do reiki não ser manipulável pelo reikiano. Porque não é o reikiano que dá 1 litro de reiki, né? Vamos usar uma medida de exemplo. Não é o reikiano que dá 1 litro, 10 litros ou 100 litros. É o eu superior que puxa 1 litro, 10 litros ou 100 litros através do reikiano. Tá? Então é um processo ao contrário, um processo invertido. Então o reiki não é magia. Por quê? Porque o reiki não é uma energia que possa ser manipulada. Se o reikiano tentar manipular a energia e dizer que é reiki, ele vai estar enganando a pessoa, né? Criando uma situação complicada, porque vai espalhar uma inverdade e vai estar se enganando. Porque na hora que ele tentar concentrar uma energia com algum objetivo, ele vai estar usando o próprio Ki, a sua própria energia, certo? Ele vai se desgastar. E se ele fizer isso com muita intensidade, muitas vezes, ele vai adoecer. A menos que ele use uma técnica mágica, né? Que tem várias disponíveis. Tá? Então, nesse caso, as implicações são diferentes. Mas com o reiki não se faz esse tipo de coisa. Vamos ver outra questão. Depois que a pessoa é iniciada, muitas vezes a vida da gente entra num frenesi, assim, entram diversas situações, vêm à tona, e as pessoas se perguntam, será que isso tudo não foi o reiki que fez? Será que o mestre não me iniciou errada? Será que ele não alterou alguma coisa, não fez alguma coisa contra mim? Estou fazendo alguma coisa errada e o reiki não está funcionando, está me prejudicando? Tem um outro vídeo que eu comento que sobre o reiki, né, são 2 vídeos, até um pouquinho complicadinho, acabou ficando o nome ali, mas o reiki é apenas energia. O reiki não faz nada na vida da gente, ele não tem autonomia para fazer alguma coisa. Quem faz é a consciência. E se na vida do reikiano, após uma iniciação, seja de nível 1, nível 2, nível 3 ou mestrado, surgiram turbulências, surgiram dificuldades e problemas, é porque o que está acontecendo é um processo de purificação. Não necessariamente restrito aos 21 dias, mas que se alonga. São coisas que estavam pendentes, estavam ali impactando de uma forma negativa na vida da pessoa, da qual ela não tinha consciência, e que o eu superior, começando a usar aquela energia de reiki que vai estar disponível, começa a trazer esses problemas à tona para que sejam resolvidos. Né? E esse é o foco. Os problemas surgem para serem resolvidos e serem dispensados. Não podemos nos agarrar. Essa é uma recomendação que eu faço muito nas iniciações, porque, principalmente nos 21 dias ali, que é um período mais intenso, né, depois da iniciação, os problemas que surgirem, vivencie ele por uns 10 ou 15 minutos e libere. Ou seja, não vamos ficar agarrados no problema, tentando ponderar, resolver, retomar. Não.
simplesmente libere, solte aquilo e você vai ver, vai observar que a própria energia do reiki vai equilibrar. Quanto mais a gente se apegar, quanto mais agarrado a gente ficar, mais lento e mais sofrido vai ser o processo. Certo? Então, se a vida de você ficou conturbada, simplesmente libere. Resolva os problemas, coloque os pingos nos is e deixe que isso se vá. Não vamos nos apegar a isso aí e vamos permitir que essa limpeza, essa purificação tenha andamento para surgir na nossa vida coisas boas. Essa questão também do aumento do sofrimento e dos problemas, ela está vinculada também a uma questão de consciência, de percepção. Muitas e muitas vezes a nossa vida ela é extremamente turbulenta, ela é extremamente agitada, cheio de problemas e dificuldades aqui e ali. Mas a gente não tem consciência do processo. Então a gente vai passando por um problema e outro, por um rolo e outro, por uma coisa e outra, e não se dá conta que nós estamos conscientes, passando por isso. Simplesmente vamos indo e aos trambolhões nós vamos avançando. A questão de percepção, né, de alteração da percepção. À medida que eu tenho mais energia, eu começo a notar, distinguir, diferenciar os momentos que eu estou vivendo. Os momentos de alegria e os momentos de tristeza. Os momentos de problema e os momentos de coisas boas. Mas isso é alteração de consciência, alteração de nível de consciência promovido pelo aumento da energia. E interessante é que eu preciso observar isso e mais, eu preciso modificar a minha maneira de pensar. Eu não posso permitir que nesse momento apenas os problemas venham à tona e só os problemas sejam percebidos. Eu preciso observar que nós vivemos num mundo dual. Se aparecem problemas de um lado, com certeza vão aparecer momentos felizes do outro. Coisas boas vão acontecer, momentos positivos e crescimento. Eu não posso permitir que a minha mente fique focada no lado negativo e impeça essa progressão. Eu preciso aprender a olhar para os dois lados, identificar os dois lados em todas as situações. Então esse é um resultado muito positivo, muito importante para a pessoa e que precisa ser observado. Precisa ser observado. Acho que eu já comentei sobre a linhagem em outro vídeo, mas vamos retomar um pouquinho. A linhagem é a sequência de mestres até o iniciado. Começa com Mikao Usui, né, o nosso fundador, passa por vários mestres e chega até o iniciado. A linhagem é interessante para a gente observar, né, quem são os mestres, ter um pouco de conhecimento, mas apenas isso. A iniciação do reiki implica numa transmissão de energia que não vem do mestre, certo? Que não vem do mestre. Então, se eu tiver 10 mestres na minha linhagem ou 5 mestres na minha linhagem, tanto faz. Eu vou receber a quantidade de energia, o pacote de energia necessário para a minha iniciação. Não depende do número de mestres. Algumas pessoas até argumentam que se tiver muitos mestres, dilui energia, o que não é verdadeiro. Se tiver muitos mestres, pode contaminar, alguma coisa assim. Também não é verdadeiro, porque a energia não é do mestre para iniciação. Mas podem acontecer momentos, né, de mestres, não digo mestres maus ou ruins, mas realmente mestres que não têm um comprometimento, que maculam um pouco essa energia da iniciação, né, com práticas que não são interessantes, né, bebida, bebida, sexo, pensamentos ruins, ambientes ruins, então realmente o mestre acaba prejudicando. Agora,
nós vamos observar quem é o mestre que está nos iniciando naquele momento, né? E por que nós nos ligamos a esse mestre. Então, a linhagem é um histórico interessante. Preciso tirar joias, anéis, colares, cintos, brincos, pulseiras, tornozeleiras para receber o reiki? Não precisamos. Pelo contrário, sob certos aspectos é indicado que você mantenha tudo isso no seu corpo. Por quê? Porque algum desses itens pode estar contaminado com alguma energia. Uma energia negativa, uma energia densa, uma ideia, pensamento, alguma coisa que ficou grudada naquilo ali. E pode estar te prejudicando. Então, se você mantiver esses objetos junto contigo, enquanto está recebendo a energia do reiki, esses objetos também estarão sendo purificados. Isso é muito interessante. Às vezes a pessoa tira um determinado adorno, anel, e ele está com uma carga negativa, fica ali na sala ou fica num outro cômodo, recebe o reiki. Quando ela vai lá e pega e põe de volta, ela continua absorvendo aquela carga negativa que estava ligada. Eu recomendo, às vezes, a retirada de algum desses itens, porque durante o recebimento do reiki a pessoa vai relaxar bastante e aquele item pode, né, prejudicar. Às vezes um brinco, o orelha vai ficar pulsando e a pessoa não vai se sentir bem. Às vezes um cinto muito apertado, uma fivela muito grande, que a pessoa vai estar num relaxamento e aquilo ali vai vir a incomodar, vai vir a perturbar. Mas não porque vai afetar o reiki. Isso também é interessante porque, retomando aquela questão da magia que eu comentei antes, por exemplo, algumas atividades do tipo cruzar os braços aqui em cima, ou fechar os braços na linha do nosso umbigo, cruzar as pernas embaixo da cadeira, são atitudes que bloqueiam o acesso de energias externas. Isso afeta magia. Alguns colares, alguns amuletos, alguma coisa assim, bloqueiam também magia, mas não bloqueiam o reiki. Por quê? Porque o reiki está sendo trabalhado por uma consciência superior à nossa e ela passa por tudo isso. Então a pessoa que está recebendo o reiki pode cruzar, pode fazer uma figa, pode cruzar os pés, pode se encher de amuletos e o eu superior vai estar puxando a energia do reiki através do reikiano quanto ele precisar. Não vai afetar em momento algum. Mais uma questão, para não ficar muito longo por hoje. O reikiano precisa saber sobre chakras, precisa saber sobre cristais, precisa saber sobre reencarnação, espíritos. Não. O reikiano não precisa saber de nada disso. Ele pode ser um ótimo reikiano, simplesmente cumprindo as posições de aplicação, simplesmente seguindo os princípios do reiki e tendo uma conduta pessoal, né, responsável, ética, tranquilamente. Ele vai ser um ótimo reikiano. Não precisa abordar nenhum desses assuntos. Inclusive, nos meus treinamentos, eu não menciono nada além do reiki. O que se vê é apenas reiki. Está ligado? Sim, está ligado. Cristais, energias, tudo está ligado. Só que o reiki funciona independentemente disso tudo. Então, o reikiano não precisa conhecer nenhum desses itens, não precisam ser abordados nos cursos nenhum desses itens. Mas, se o mestre quiser, tiver tempo, ele tiver interesse, ele vai acrescentar, vai falar da ligação energética entre todos e vai explicar tranquilamente. Então não é uma obrigatoriedade, mas é uma coisa possível. Era isso, pessoal, por hoje. Logo, logo a gente volta com mais alguma questão. Obrigado a todos.